Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos gratos a Deus pelo privilégio de estarmos mais uma vez no programa Reflexão Bíblica e também queremos agradecer ao nosso amado pastor pelo privilégio e a confiança em nós depositada de estarmos justamente meditando na palavra de Deus juntamente com cada um dos irmãos que nos assiste neste momento. Gostaríamos de compartilhar das Escrituras, meditando sobre o tema 4 promessas para aqueles que se voltam para Deus. Nós entendemos que Deus ama o homem em uma dimensão imensurável e por isso Ele mesmo promove caminhos para a restauração deste relacionamento que no passado, infelizmente, foi quebrado. É Deus quem deseja alcançar, abençoar e manter a comunhão com todos os homens de uma forma indistinta. Por isso, todos devem voltar-se a Deus. Ninguém pode ser bem-sucedido se distante de Deus. Por isso, gostaríamos de convidar a cada um dos irmãos para abrirmos as Escrituras no livro de Jeremias, capítulo de número 19, aonde, a partir do verso de número 18, iremos ler a palavra de Deus, que nos diz: Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. E eu te porei contra este povo, como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guiar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Amados irmãos, nós estamos diante de um texto onde nós vemos as promessas de Deus para aqueles que estão distantes, para aqueles que vivem fora do projeto de Deus. O Senhor dizendo, se tu voltares, eu te trarei. Jeremias foi levantado por Deus em um momento de eminente destruição do povo de Israel. Nós observamos que Jeremias foi levantado justamente quando o pecado havia afastado a presença do Senhor. E este povo, o povo de Israel, estava sendo castigado justamente por andar distante da presença de Deus. Porém, mesmo o povo estando distante, o Senhor fez promessas a este povo, se eles tão somente decidissem voltar a Deus. Neste texto que nós lemos em Jeremias, no capítulo de número 19, a partir do verso de número 19, as Escrituras nos diz, se tu voltares, então te trarei. Deus estava interessado que o povo tornasse a Ele, voltasse para Ele. O povo tinha dado as costas para Deus, mas Deus estava dizendo, olha, você que está desviado, você que está distante de mim, meu povo, você que está dando as costas para mim, se hoje tu voltares para mim, eu te trarei de volta. Veja que esta decisão foi justamente a tarefa que Deus exigia para o povo de Israel. Deus queria que o povo de Israel desejasse voltar. Deus queria que o povo de Israel escolhesse, que o povo de Israel tomasse a decisão. Veja que se eles desejassem, escolhessem e tomassem a decisão de voltar a Deus, então Deus haveria de trazer o homem de volta. Veja que a vontade é do homem, mas a ação é de Deus. E sabe qual é o transporte que Deus usa para trazer o homem? É justamente o arrependimento.
O arrependimento faz com que o homem mude a trajetória que ele está andando. Em Provérbios, no capítulo de número 28 e o verso de número 13, as Escrituras nos diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Enquanto o povo de Israel pecava contra Deus, andava distante de Deus, as misericórdias de Deus não podiam alcançar o povo. Mas a partir do momento que o povo confessasse, se arrependendo do pecado, Deus haveria de mostrar a sua misericórdia para o seu povo. Deus fez esta promessa: eu te trarei de volta. Eu quero te dizer que esse trazer de Deus faz com que Deus mova pessoas, situações, tempos, recursos para trazer quem Ele quer de volta. Será que você pode se lembrar comigo de Gênesis, no capítulo de número 35, especificamente o verso de número 5, quando Deus decidiu mover céus e terra para trazer Jacó de volta. Jacó estava numa terra estrangeira. Jacó estava distante de Deus. Jacó estava distante daquele projeto que Deus tinha estabelecido. Mas um dia, Jacó compreendeu: eu devo voltar para a terra prometida, para o propósito de Deus. E nós observamos, amados irmãos, que as Escrituras nos mostram, justamente onde já citamos, Gênesis 35 e o verso de número 5, dizendo que o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após aos filhos de Jacó. O que é que nós podemos observar? Que à medida que Jacó avançava com a sua família, o terror de Deus, o temor de Deus, as maravilhas de Deus, fazia com que ninguém se aproximasse para destruir a Jacó. Você que me assiste neste momento, talvez você esteja desviado dos projetos de Deus, das promessas de Deus, da comunhão com Deus. Talvez em algum momento você, por fraqueza ou por alguma tristeza no coração, você se afastou do Senhor. Mas hoje há uma promessa de Deus que, se você voltar, Deus te trará de volta. Foi justamente isto que aconteceu com Jacó. Deus o trouxe de volta. E eu quero te dizer, Deus te trará de volta se você assim desejar. Observe que o Senhor protegeu Jacó, assim também acontecerá na tua vida. Ainda em Gênesis, em Jeremias, no capítulo de número 19 e o verso de número 19, há a segunda promessa. O Senhor diz: se tu voltares, então estarás diante da minha face. Veja que é Deus que vai abrir este acesso. É Deus que vai promover esta situação de lhe trazer para perto dele, para que você esteja diante da face do Senhor. Estar diante da face de Deus significa estar com Ele em qualquer lugar e em qualquer tempo. Isto significa, amados irmãos, que você vai gozar da experiência da presença de Deus. No primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17 e o verso de número 1, as Escrituras nos mostram que Elias, ele disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Nós observamos o que, irmãos? Que Elias tinha certeza que estava diante da face do Senhor. Ele tinha comunhão com Deus. E por isso ele disse: não haverá chuva, não haverá orvalho, segundo a minha palavra. Porém, Elias não foi o único a estar na presença do Senhor. Há homens que também desejaram isto, mas Deus os convidou a andar com ele. O que dizermos de Abraão, no capítulo de número 17 de Gênesis e o verso de número 1, a Bíblia nos diz que Abraão já estava com 99 anos. E o Senhor disse a Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito.
Há um convite de Deus para o homem andar com ele. As Escrituras nos mostram também que Moisés andou com o Senhor. No capítulo de número 12 do livro de Números, a Bíblia nos mostra que ele estava diante do Senhor. E quando houve uma contenda entre Moisés, Arão e Miriam, o Senhor os convidou a sair da tenda da congregação. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E nós observamos, irmãos, que Deus ali falou, dizendo a eles: se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Em sonhos, também assim o farei. Mas nós observamos que o Senhor continua falando e diz assim no versículo de número 7, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Nós observamos que o próprio Deus testemunha de Moisés, dizendo que Moisés estava diante dele. Moisés falava com Deus boca a boca. Que maravilha, meu amado irmão, minha amada irmã, que nos assiste através do programa Reflexão Bíblica, quando nós temos esta comunhão, mas esta comunhão só é possível quando entendermos: se tu voltares a mim, então estarás diante da minha face. A terceira promessa que nós podemos ver aqui está justamente em Jeremias, capítulo de número 19 e o verso de número 20. Quando nós iremos pegar a primeira frase, que se diz: se tu voltares, então, o versículo de número 20 diz: não prevalecerão contra ti. Nós observamos nas Escrituras, em Isaías, capítulo de número 41, versículos de 8 a 13, as Escrituras nos dizendo: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, e te escolhi, e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Observe, meus amados irmãos, que esta promessa do Senhor, aonde Ele protege, aonde Ele guarda, aonde a mão do Senhor está como escudo, é justamente para aqueles que atendem o convite. Se tu voltares, eles não prevalecerão contra ti. As Escrituras nos mostram aí o cuidado de Deus para aqueles que confiam nele. Mas entenda que as Escrituras não estão dizendo que as batalhas serão findadas, mas a Bíblia está dizendo que haverá vitória em meio às batalhas. Talvez você está em conflito e pensando: quando essas guerras irão acabar? E eu quero te dizer, as batalhas sempre estarão presentes na vida de cada crente. Mas eu quero te dizer, em todas elas, se você é fiel a Deus, se você tem voltado-se para Deus, se você está diante da face do Senhor, Ele vai fazer com que os teus inimigos não prevaleçam contra a tua vida. Queremos, neste momento, meditar justamente
na quarta promessa de Deus, nesse texto que nós estamos meditando. O Senhor dizendo, no versículo de número 21, se tu voltares, então arrebatar-te-ei das mãos dos malignos. Nós observamos, amados irmãos, que Deus vai nos dar vitória diante dos inimigos, mas também Ele não permitirá que eles venham destruir as nossas vidas, Ele vai nos arrebatar. As Escrituras nos mostram, amados irmãos, no Salmo de número 71 e o verso de número 4, as Escrituras nos diz, livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. E Deus, de fato, livra o homem. O ímpio é mentiroso e enganador. No Salmo de número 109 e o verso de número 2, as Escrituras nos mostram que a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim, disse o salmista. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. É interessante ainda observarmos no Salmo de número 40 e o versículo de número 4, que o ímpio é violento. E por isso o salmista faz uma oração através daquele louvor dizendo, guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio e guarda-me do homem violento, os quais se propuseram a desviar os meus passos. Nós observamos que o ímpio é transgressor da lei de Deus. É por isso que em Provérbios, no capítulo de número 28 e o verso de número 4, nos diz, os que abandonam a lei louvam os ímpios, mas os que guardam a lei, se referindo à lei de Deus, pelejam contra elas. O Senhor promete proteger aqueles que se voltam para Ele. E eu quero te dizer, Deus deseja proteger a tua vida. Deus deseja guiar os teus passos. Talvez você esteja desviado da casa do Senhor, mas medite nesta verdade hoje, que o Senhor deseja cuidar de ti, livrar-te, trazer-te para perto dele. A Bíblia nos mostra que Adão estava distante do Senhor, mas ao voltar-se para Deus, os seus passos foram de esperança. Adão estava distante do propósito de Deus, mas ele teve a oportunidade de viver uma vida de reconciliação com Deus. A Bíblia também nos mostra que Jacó estava distante de Deus, mas ele não negou a oportunidade que Deus lhe concedeu. Você, meu amado irmão, que está nos assistindo neste momento, eu quero lhe convidar a voltar-se a Deus. Você que está distante, diz o Senhor nesta oportunidade, se tu voltares, eu te trarei. Se tu voltares, eu permitirei que estejas diante da minha face. Se tu voltares, os teus inimigos não prevalecerão contra ti. Se tu voltares, eu te livrarei da mão dos malignos. O Senhor deseja cumprir essas promessas na sua vida. Volte-se ao Senhor. O filho pródigo saiu para curtir a vida, para se deleitar nos prazeres que poderia ser proporcionado a ele segundo as condições que ele tinha, mas ao perceber a situação medíocre que ele vivia, ao perceber a situação espiritual que ele estava inserido, ele decidiu voltar-se para o seu pai. E eu quero te dizer, aquele pai estava de braços abertos para receber o seu filho. Ele já tinha as sandálias para calçar o seu filho. Ele já tinha o anel para colocar no dedo do seu filho. Ele já tinha novas vestes. E a Bíblia nos mostra que o cordeiro já estava guardado para ser imolado, para que uma grande festa fosse realizada. O Pai Celestial
está hoje diante de ti, querendo também conceder esta oportunidade. Volta-te a Deus, porque se voltares, Deus te trará. Se tu voltares hoje para o Senhor, Ele te livrará. Se tu voltares para o Senhor, estarás diante da face do Senhor. E se hoje assim fizeres, irás gozar da alegria eterna. Eu quero te convidar, meu amado irmão, você que está distante da casa do Senhor, talvez desviado por alguma tristeza, talvez desviado por alguma fraqueza, volte-se hoje ao Senhor. Talvez você nunca esteve perto de Deus, você que me assiste neste momento, mas você tem a oportunidade hoje de chegar-se a Deus. E se você se chegar a Deus, Ele se chegará a você, como se diz em Tiago no capítulo 4 e o verso de número 8. O Senhor deseja restaurar a tua vida. Por isso, eu gostaria de te convidar, nesta oportunidade, a visitar uma das nossas igrejas, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. O nosso pastor está de braços abertos para te receber. Venha fazer parte de um dos nossos cultos aqui na Avenida Cruz Cabugá, número 29. O Senhor tem uma palavra para a tua vida. Gostaria de, neste momento, te convidar a uma oração para assim concluirmos este programa em nome de Jesus. Ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela reflexão na tua palavra. Te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade. Te agradecemos pela tua misericórdia e a tua bondade sobre cada um de nós. Tu és o Deus que trazes de volta aquele que deseja voltar-se a ti. E agora, Pai, traz a reconciliação, protege e faz com que esta pessoa que nos assiste neste momento esteja diante da tua face, gozando da tua paz, do teu amor e da tua misericórdia. Assim nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amado telespectador, nós estamos concluindo este programa, esperando em Deus estar convosco em outra oportunidade. Que Deus vos abençoe. Amém.